Esta escolha tem que ver, primeiro que tudo, com o facto de eu entender que é muito interessante esta releitura da história pela ficção e depois a outra releitura da ficção pela pintura. Há aqui um triângulo de elementos históricos e de representações estéticas que interpelam também o leitor. E como eu dizia, quem lê hoje o Memorial do Convento, e sobretudo se o lê numa edição ilustrada pelo pintor que pintou os quadros do Memorial do Convento, já não o lê da mesma forma. Isto significa que não só a história não se esgotou nos tratados que escreveu sobre o passado, e neste caso sobre Dom João V e a construção do Convento de Mafra, mas significa também que o próprio romance não esgotou a interpretação, ou o potencial de interpretação que aí vem. Não são só hoje as nossas leituras, que são outras interpretações dessa história e daquela ficção, sempre diferentes. As nossas leituras são também agora leituras da pintura sobre a ficção. Portanto, nesse sentido, eu julgo que o Memorial do Convento, como um grande romance que é agora um romance maior, porque foi capaz de desafiar outras representações artísticas. O Saramago já era um autor muito estudado e, portanto, já antes de ter morrido fisicamente, era um autor bem vivo, em incontáveis teses, traduções, ensaios, artigos de crítica, de toda a natureza. Conheço muito disso porque acompanhei esse trajeto. O desafio que o Saramago enfrenta hoje é outro. E eu vou dizer aqui uma coisa que talvez não pareça muito simpática, mas que eu julgo que é verdade. O desafio que o Saramago enfrenta hoje é o desafio da posteridade. Isto é, saber se o José Saramago, desaparecido fisicamente, continuará presente nos estudos literários, nas traduções, nas teses, nas universidades, etc. Esse é o desafio que todos os grandes escritores enfrentam. Uns ganham, outros perdem. Veremos se o Saramago ganha. É possível, primeiro, porque são dois grandes romancistas. Segundo, são dois grandes romancistas em língua portuguesa. Terceiro, porque escreveram na mesma época. E quarto, porque o Machado de Assis leu essa. Leu essa, criticou essa, divergiu do essa. O Essa conheceu essa crítica ao Primo Basílio e o Essa modificou os seus modos de escrever em função da crítica do Machado de Assis, que era uma crítica bastante severa, mas correta em muitos aspectos. O Machado de Assis, por sua vez, tinha uma grande admiração pelo Essa, apesar de não ser um escritor que seguisse o realismo tal como o Essa fez em certa altura da sua vida. Há uma carta absolutamente admirável de Machado de Assis, do dia 20 de agosto de 1900, quando ele sabe da morte do Essa. O Essa morreu em Paris em 16 de agosto de 1900, e escreve uma carta a um amigo em que diz, nem mais ou menos do que o seguinte: desapareceu o melhor de nós todos, que era o Essa de Queiroz. Isto é um testemunho de uma grande nobreza de pensamento.